Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que tem gerado muita dúvida nos autores, nos réus, nos donos de empresa. Estou aqui para falar sobre as audiências virtuais ou telepresenciais. Como vocês bem sabem, estamos aqui agora em abril de 2021 e há mais ou menos um ano estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Isso gerou sérios problemas no judiciário brasileiro, seja por atraso de prazos, demora nos processos, não realização de audiências, porque seja na Justiça Federal ou na Estadual, e na Justiça do Trabalho não seria diferente, não está havendo a realização de audiências presenciais. Isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Tem clientes meus, como autores, que eles não conseguem usar um celular, não conseguem usar um computador para fazer uma audiência. Muitos outros realmente conseguem. E seja pelo autor ou pelo réu, às vezes a pessoa não tem essa facilidade. Só que atualmente a maioria das audiências, ou posso dizer que todas as audiências, elas estão sendo realizadas por meios eletrônicos, de forma telepresencial. Essa questão ela tem que ser muito bem analisada, porque veja bem, a audiência telepresencial, ela como meio eletrônico, ela já tem um amparo legal. O artigo 193 do Código de Processo Civil de 2015, ele já previa a possibilidade de realização de atos processuais na sua totalidade ou parcialmente por meio eletrônico. Arquivamento de documentos, realização de atos, então já havia essa previsão. Cá entre nós, essa previsão para alguns veio até de forma tardia e conseguiu ser alterado e repaginado o Código de Processo Civil com o advento desse novo Código de Processo Civil. Para falar a verdade, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: desde 2012, 2013, o Judiciário Nacional ele já vem realizando atos eletrônicos, ele já vem realizando procedimentos eletrônicos, seja no protocolo de petições, seja na distribuição de ações, no arquivamento de documentos de forma eletrônica. Vem ocorrendo há um certo tempo a migração, inclusive alguns processos que são processos físicos, antigos, eles já foram migrados ou estão sendo migrados para os meios eletrônicos, principalmente quando eles sobem para o tribunal. Só que as audiências virtuais, as audiências telepresenciais, elas não estavam sendo utilizadas, salvo situações de exceção, situações de audiência de custódia, situação de audiência de área criminal, que não era necessário, por segurança, não trazer o detento, por exemplo, para o Tribunal de Justiça. Então, naquelas situações bem peculiares, havia a realização de algumas audiências telepresenciais, mas nem de longe isso era corriqueiro, nem de longe isso era comum. Só que em março de 2020 nos deparamos com o Covid-19. Isso mudou totalmente a prática processual no Brasil. Eu lembro que até junho de 2020 eu tive minha última audiência em meados de março de 2020 e até junho ninguém sabia o que fazer. Na prática trabalhista, o TRT do Rio de Janeiro expediu um ato conjunto 6 de 2020. No artigo 1º, parágrafo 1º deste ato, ele nos esclarece o seguinte: que as audiências, as sessões de julgamento da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau poderão ser realizadas de forma telemática, de forma telepresencial, de forma virtual. A partir desse momento, a Justiça do Trabalho, ela já definiu as regras de realização de audiência telepresencial.
A partir daí eu lembro que desde junho de 2020 eu já comecei a fazer audiências virtuais. Naquela época o sistema era o sistema Cisco Webex. Agora eles estão usando o Zoom. O Zoom que todo mundo usou no ano de 2020 face à pandemia para reuniões. Então, meus amigos, eu quero que vocês percebam que as audiências telepresenciais, felizmente ou infelizmente, chegaram para ficar. Não podemos mais esperar encerrar a pandemia do Covid. Essa é a grande realidade. Infelizmente, sabemos que tem pessoas que têm essa dificuldade, mas a realidade é a seguinte: se você não tem se você tem dificuldade de usar celular, de usar computador, você pode, como parte, pedir para o juiz para não realizar, só que você provavelmente vai esperar. O juiz ele vai avaliar se será pertinente a audiência ou não, e se o juiz achar que pode esperar, vai esperar. Mas infelizmente, seu processo vai ficar parado, o que tem acontecido com alguns clientes. Essa é a grande realidade. Quero lembrar aqui que as audiências realizadas de forma telepresencial, elas estão atentas à Constituição da República. O artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, ele prevê que todo cidadão, no processo judicial e administrativo, tem direito à duração razoável do processo. Então, essa forma eletrônica de audiência virtual visa agilizar o processo. Temos ainda, na parte processual, a celeridade processual. Então, para quem trabalha com direito, vocês advogados, nós advogados, temos que estar atentos às regras, às mudanças do CPC, às mudanças dos atos normativos dos tribunais. Temos que estar atentos a tudo isso, porque quando se realiza atualmente uma audiência virtual, está se protegendo a Constituição da República, não só a duração razoável do processo, mas o princípio da eficiência previsto no artigo 37 caput da Constituição da República. Então, para vocês advogados, para vocês estudantes de direito, até para as empresas e autores que têm ações no judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho, temos que estar atentos porque tudo mudou. Atualmente, por exemplo, como não estamos tendo audiências presenciais e só virtuais, muitos dos magistrados estão aplicando o artigo 335 do CPC, que informa que ele dá um prazo de 15 dias para que o réu junte a contestação. Aí, alguns juízes, após a juntada dessa defesa, a juntada dessa contestação, ele está oferecendo ao autor prazo para ele se manifestar sobre essa defesa, como se fosse uma réplica da área civil. Na realidade, são manifestações. Ele dá esse prazo para a parte autora se manifestar sobre a defesa. Aí, a partir daí, o juiz está avaliando ou não a pertinência de uma realização de audiência telepresencial. Cá entre nós, tem juiz que não está nem fazendo audiência. No Tribunal de Justiça, várias ações já estão sendo decididas de plano, só com a juntada da contestação, no máximo com manifestação da parte autora. Alguns juízes estão, caso seja necessário, uma oitiva de testemunha ou um pedido de depoimento, que será avaliada essa pertinência pelo juiz. Ele vai verificar se a matéria do caso é matéria de prova testemunhal, ele vai avaliar se é matéria pertinente a um depoimento da parte, porque se ele achar que essas provas são desnecessárias, ele vai julgar o processo no estado em que se encontra, até em respeito à celeridade processual. Então, o advogado, quando for informar a necessidade da realização de uma audiência, ele vai ter que deixar claro e vai ter que fundamentar o porquê que ele quer o depoimento pessoal da parte contrária, o porquê que ele quer o depoimento testemunhal. Mais uma vez aqui, o advogado ele tem que ficar atento, porque mais do que nunca está sendo usado o princípio da eventualidade e da concentração dos atos.
O que nos diz o princípio da eventualidade? Meus amigos, advogados, fiquem atentos. Toda matéria de defesa será colocada na contestação, impugnando a tese autoral. Seguindo essa linha de princípio, o princípio da concentração dos atos, muito utilizado na Justiça do Trabalho, ele prevê que, em regra, a audiência ela será una, as decisões interlocutórias ali decididas na audiência. Então, o advogado, se tiver algum inconformismo, tem que impugnar, tem que pedir para constar em ata. E caso haja situações diferentes, excepcionais, que não permitam a realização de uma audiência una, o juiz vai remarcar a audiência, como nós sabemos que muitas vezes acontece. Uma testemunha pode faltar. Falando em testemunha, aconselho aos advogados já colocar rol de testemunhas. Aos autores e aos réus e às testemunhas, fiquem atentos ao horário da audiência. A audiência marcada às 10 horas, não é 10h03, é 10 horas. Sabemos que às vezes as audiências atrasam, mas infelizmente é assim, porque muitas coisas podem ocorrer numa audiência. Então, o advogado tem que ficar atento e as partes também têm que ficar atentas, porque todos os atos, tudo que for determinado ali, vai seguir a regra do princípio da concentração dos atos. Será decidido ali. Se o autor não impugnar alguma inconformidade ali com a regra processual, que ele entenda impertinente ali, ele tem que impugnar ali no ato. Se ele não impugnar ali no ato, a prova vai ser preclusa. Se o autor ou o réu não passarem as informações para os advogados, ou não passar os documentos, não há outras oportunidades para você passar as suas informações, não haverá outras oportunidades para você juntar documentos. A prova será preclusa, não pode mais juntar. Há exceções, é claro que há exceções, mas principalmente atualmente os juízes estão sendo muito restritos na produção de provas e na juntada de documentos. Então, meus amigos, fiquem atentos. Eu espero que você, autor, réu, dono de empresa, pessoa física, estejam atentos a esses detalhes, converse com o seu advogado, tente seguir a regra e o básico que o seu advogado está falando com você para você fazer na juntada de documentos, porque existem prazos processuais a serem cumpridos, até para que nós evitemos a morosidade já natural do judiciário por falta de servidores. Agora, pior ainda por causa do Covid-19, que alastrou não só o Brasil como o mundo. Então, estejam atentos, as audiências virtuais chegaram para ficar. Quando acabar esse Covid-19, provavelmente elas permanecerão, e eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês gostaram do tema, podem comentar aqui. Alguma dúvida, podem também perguntar. Eu desejo a vocês boas audiências, um grande abraço e até a próxima.